Khabib Nurmagomedov revela que foi convidado pelo UFC para voltar a lutar. E aí, fã de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. O UFC demonstrou interesse em ter Khabib Nurmagomedov de volta no UFC 300. O presidente do UFC, Dana White, prometeu tornar o UFC 300 um card histórico, e muitos fãs se perguntaram se a promoção traria alguém de volta, assim como fizeram com Brock Lesnar no UFC 200. No final das contas, isso não aconteceu, mas o ex-campeão peso-leve do UFC, Khabib Nurmagomedov, revelou que a promoção entrou em contato com seu empresário, mas ele rapidamente recusou, confirmando que não voltará a lutar. Sinceramente, não. Eu sei que eles falaram com o meu empresário, mas eu já disse a ele há cerca de um ano atrás, eu disse, não importa quem te chame, mas nunca me chame para falar sobre uma luta. Temos um acordo, diretamente comigo, ninguém entra em contato. Mas eu sei que o meu empresário falou com algumas pessoas do UFC. Mas eu já disse a todos uma vez, e disse muitas vezes para todas essas pessoas que tentam me trazer de volta, eu decidi isso em outubro de 2020. Foi minha última luta, e eu nunca vou mudar isso, disse Nurmagomedov em uma entrevista. Embora Nurmagomedov tenha recusado, não foi surpresa ver o UFC tentar trazer ele de volta, já que Dana White tentou isso antes. No entanto, Nurmagomedov deixou claro que não lutará novamente, pois se aposentou após a morte de seu pai. Também é incerto contra quem Nurmagomedov teria lutado no UFC 300. Khabib Nurmagomedov se aposentou com um perfeito cartel de 29-0, finalizando Justin Gaethje para defender seu título peso leve pela terceira vez. Nurmagomedov conquistou o cinturão vago ao derrotar Al Iaquinta por decisão e depois venceu Conor McGregor por finalização e Dustin Poirier por finalização. Ele também possui vitórias significativas sobre Edson Barboza, Rafael dos Anjos e Michael Johnson. Com o UFC não conseguindo Khabib Nurmagomedov, a promoção escalou Alex Poatan para defender seu título meio pesado contra Jamal Hill no evento principal do UFC 300. Khabib também falou sobre o futuro do peso leve. Khabib Nurmagomedov está confuso com as atuais lutas do UFC na divisão dos leves. O ex-campeão dos leves da UFC viu seu bom amigo e pupilo, Islam Makhachev, assumir o controle na categoria após sua aposentadoria em outubro de 2020. Makhachev já defendeu o título 2 vezes, ambas contra Alexander Volkanovski, e aparentemente estava ansioso por seu próximo oponente. Muitas pessoas, incluindo Nurmagomedov, achavam que o UFC iria agendar Makhachev vs Justin Gaethje para o primeiro trimestre deste ano. Em vez disso, Gaethje foi marcado para uma defesa do título BMF contra Max Holloway no UFC 300, com o ex-campeão Charles do Bronx enfrentando o promissor Arman Tsarukyan no mesmo card em Las Vegas. Isso deixa Makhachev em um impasse enquanto as lutas acontecem para determinar seu próximo desafiante, mas Nurmagomedov não consegue compreender o plano quando sente que um nome óbvio e fresco estava ali. Todo respeito a Max Holloway, mas eu não sei e não entendo por que o UFC faz essa luta. Justin Gaethje vs Max Holloway, não faz sentido, essa é a minha opinião. Na minha opinião, Holloway deveria lutar com Ilia Topuria em seguida, talvez em setembro. Justin Gaethje deveria lutar com Makhachev em maio ou junho, e Tsarukyan vs Oliveira, eles lutam em abril. Quem vencer isso deveria lutar contra o vencedor de Islam vs Justin Gaethje. Agora, Topuria vai lutar com quem? Movizar Evloev é a melhor opção. Eu não sei se Dana White vai dar a ele uma chance pelo título. Na minha opinião, ele merece isso. Eu não entendo. Não faz sentido porque eles não dão a Islam uma luta com Justin Gaethje, por que fazê-lo lutar contra Max Holloway? Makhachev não entra em ação desde um nocaute no primeiro round sobre Volkanovski na revanche no UFC 294 em outubro. O presidente do UFC, Dana White, afirmou que o atual rei dos leves estava lesionado, e isso levou à marcação de Gaethje vs Holloway e do Bronx vs Tsarukyan. Independentemente disso, Makhachev está disponível para defender seu título, disse Nurmagomedov, e Gaethje afirmou que não se oporia a esperar por sua oportunidade. Mas agora não há um próximo passo certo. Eu não entendo o que o UFC tem planejado, disse Nurmagomedov. Mas Islam está pronto para lutar com qualquer um. Próxima notícia. O ex-lutador do UFC, Chael Sonnen, respondeu à recente ameaça de Jorge Masvidal.
Nesta semana, Jorge Masvidal desafiou Chael Sonnen. Assim como o ex-peso meio médio do UFC, Sonnen está atualmente aposentado como lutador, há algum tempo. Sonnen se aposentou após uma derrota por nocaute para Lyoto Machida no cage do Bellator, há quase 5 anos. Dito isso, Jorge Masvidal diz que adoraria lutar contra Chael Sonnen em seu retorno. Em entrevista, Masvidal criticou o lutador aposentado, chamando-o de falso gangster e o acusando de uso de substâncias. No YouTube, Sonnen respondeu com um vídeo próprio, zombando de Masvidal. No vídeo, Chael Sonnen questionou se foi desafiado ou ameaçado por Jorge Masvidal. Independentemente de qual seja, Sonnen ficará atento. Devido aos recentes comentários de Masvidal, Sonnen não pode deixá-lo se aproximar dele. Não tenho certeza se Jorge Masvidal me desafiou, afirmou Chael Sonnen em um vídeo recente em seu canal no YouTube. Fiquei sabendo disso. Ei, Jorge Masvidal te desafiou e eu não sabia se fui desafiado ou ameaçado. Se eu fosse um lutador competitivo, entenderia que fui desafiado por um cara muito menor do que eu. Mas fui desafiado mesmo assim. Ele continuou, mas, como não sou um lutador competitivo, senti que fui ameaçado. De qualquer forma, a mesma política ainda será aplicada. Não vou deixá-lo se aproximar de mim. Não posso confiar em Jorge Masvidal. Jorge Masvidal estará em Miami na próxima semana, onde estarei. Jorge Masvidal estará em uma luta na próxima semana, onde estarei. Quer dizer, parece que estamos começando a juntar as peças. Agora, ele terá que acenar para mim, terei que acenar de volta para trazê-lo alguns níveis para baixo para se aproximar da ação, onde estarei sentado. Mas podemos ter essa conversa. Eu serei a pessoa no terno elegante, com os óculos escuros. Eu presumo que ele será o bandido com capuz, que preciso ficar de olho. Concluiu Chael Sonnen. Jorge Masvidal tentou zombar de mim e me chamar de falso gangster, eu tenho mais crimes do que ele. Próxima notícia. Quinton Rampage Jackson revela que recebeu uma quantia generosa pela sua luta pelo título no UFC 71 contra Chunky Liddell. Rampage Jackson estava lutando apenas em sua segunda luta no UFC, já que a promoção sediada em Las Vegas comprou seu contrato após ele ter uma luta no WFA. A WFA na época, foi o evento que contratou Rampage após sua saída do Pride, porém, lá, ele lutou uma única vez e foi para o UFC. Em sua estreia promocional, ele venceu Marvin Estiman por nocaute e garantiu uma chance de disputar o título contra Chunky Liddell. Embora a bolsa de Rampage Jackson não fosse exorbitante para a luta pelo título no UFC 71, ele tinha uma cláusula única de pagamento por evento em seu contrato, que o WFA incluiu e o UFC teve que absorver. Devido a isso, Jackson recebeu uma boa parte de todas as compras de pay-per-view, afirmando ter ganho $7 milhões com essa luta. Vou te contar o que fizeram, o que me ajudou naquela luta, eles da WFA me deram um acordo de pay-per-view louco. Porque sabiam que não fariam pay-per-view. Então Dana White UFC, comprou meu contrato. Então, quando lutei contra Chunky Liddell, eles tiveram que me dar pontos de pay-per-view. Eu ganhei 7 milhões naquela luta. Eu ganhei 7 milhões com a luta contra Chunky Liddell. Minha primeira vez contando para alguém sobre o pay-per-view. Mas então, descobriram que meu pay-per-view era louco, então minha próxima luta, quando lutei contra Dan Henderson, foi na TV. Eles não queriam me dar pay-per-view, disse Jackson em seu podcast. Rampage Jackson afirma que seu contrato acabou sendo alterado sem que ele soubesse, pois não sabe se seu empresário foi subornado ou perdeu alguma coisa, mas ele não chegou perto de receber tanto do pay-per-view novamente. No entanto, ele ficou feliz por ter ganho $7 milhões, além de sua bolsa de luta, para enfrentar Liddell. E aí, fã de UFC, você queria a volta de Khabib Nurmagomedov? Concorda com ele sobre as críticas ao peso leve?